Então vamos lá, pessoal. Segunda parte da aula. Bom, eu coloquei de novo aqui, né? I'd rather go blind, só que agora com a versão do. Eu tinha falado que era do Simply Red, né? Mas na verdade é só o vocalista do Simply Red, não é a banda toda, não. Então vamos lá. Carreira solo aqui. Então, de novo, né? Tô apelando aqui para os slides do professor Cid da Unicamp, tá bom? Da disciplina lá de tópicos em otimização combinatória. Esses slides aqui eu nem sei, na verdade, se foi o Cid que fez, porque não tá o nome dele aqui, né? Eu me lembro que o Cid, ele teve uma aluna lá de, não sei se foi doutorado ou de mestrado, acho que era doutorado, sei lá, que ela estudava bastante aí a questão de geração de colunas, né? Se eu não me engano, eu lembro que o Cid tinha pedido para essa aluna fazer alguma apresentação desse assunto. Não sei se até se não foi aí nessa disciplina. Então talvez quem tenha feito os slides aí seja essa aluna do Cid, tá bom? Mas como não tá o nome aqui no slide, eu não tenho como falar aí com exatidão, tá bom? Então vamos lá. É, Agora, o que a gente vai ver aqui é um exemplo, tá, de uso de geração de colunas, tá? Então a gente vai ver um problema aqui e aí vai ver um modelo, né, que usa a geração de colunas, tá? É um modelo que tem uma quantidade aí gigantesca de variáveis e, portanto, a gente vai precisar usar a geração de colunas aí para resolver, né? Então vamos ver que problema que é esse, ó. Problema e aí só assim, né, pessoal? Quando a gente tem um problema, né, de otimização combinatória, a gente tem vários modelos que a gente pode usar, né, para resolver o problema. Então, nesse caso aqui, ó, não é que o problema que eu vou mostrar ele tem que ser resolvido com geração de colunas, tá? Não é isso, tá? Eu poderia ter um outro modelo que tivesse uma quantidade pequena lá de variáveis, tá? A questão toda é porque vocês estão vendo aí nos EPs que vocês estão fazendo que não é tão simples assim comparar modelos, né? Então não basta assim eu escrever um modelo de um lado, escrever do outro e tentar saber qual que é melhor. Eu tenho que implementar os dois, eu tenho que fazer experimento, então não é uma coisa tão trivial, tá bom? Então, então assim, tem alguns problemas que quando você olha um modelo, digamos, normal, vamos dizer assim, e aí você olha um modelo de geração de colunas, né, um modelo que tem um número exponencial de colunas, e portanto você vai ter que resolver usando geração de colunas, muitas vezes esse modelo da geração de colunas é melhor do que todos os outros que não usam geração de colunas, dos que são conhecidos, né? Isso acontece em alguns casos, é claro que não é sempre, mas enfim. Então tem alguns problemas que, pela estrutura do problema, acaba favorecendo aí o uso de geração de colunas, tá bom? A geração de colunas acaba sendo uma forma mais adequada de tratar o problema, tá? Isso não é uma regra, né? Cada caso é um caso e isso sempre precisa ser avaliado experimentalmente, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje aqui é um tipo de problema que ele tem, digamos, a cara dos problemas que quem tem alguma experiência, né, com essa questão de modelagem já vai sacar pela cara, digamos, do problema que é um problema bom de usar geração de colunas, tá bom? Mas não é isso que eu quero que vocês desenvolvam agora, assim, vocês estão vendo a disciplina aqui pela primeira vez, tal. Eu só estou querendo agora dar um exemplo para vocês de um problema e mostrar um modelo aí para esse problema que tem uma quantidade gigantesca de colunas e, portanto, a gente vai ter que resolver usando geração de colunas, tá bom? Então vamos lá. De qual problema que eu estou falando? Agora eu falei tanto aqui no preâmbulo da aula que eu vou tomar água aqui, peraí. Então vamos lá. É um problema do empacotamento bidimensional em faixas, tá? Então imagina que é assim,
Vamos supor que eu tenho uma fábrica de espelho, vai. Tem uma fábrica de espelho. Eu não sei como é que funciona a fábrica de espelho ou de vidro, vai. Pode ser. Tanto faz, acho que os vidraceiros eles trabalham tanto com vidro como com espelho, né? Aí vamos supor, eu não sei se é assim que eles trabalham, vamos imaginar que seja assim, tá? Que ele compra lá, ou ele fabrica, né, sei lá, uns pedaços de vidro assim bem grandes, né? E aí ele tem as encomendas lá retangulares de vidro, né? Que ele vai ter que cortar daqui dessa peça maior, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu comprar essa encomenda que eu tenho aqui dessas seis peças retangulares aqui, eu poderia posicionar elas assim dessa forma e fazer os cortes aqui, né? Cortar tal. Aí o que que ia sobrar para mim, né? Porque tem o desperdício, né? Então, não é nem o desperdício, assim, é o que sobra, vai. Eu tô querendo olhar pro pedaço de vidro que vai sobrar, né? Então, o que que vai sobrar para mim? Vai ser isso aqui, ó, vindo daqui até aqui, depois sobe, vem, tal, desce, sobe, vem e vem aqui. Esse pedaço de cima aqui, tá bom? E eu grudei aqui tudo aqui para baixo, né? Isso aqui, pessoal, é assim, agora eu estou falando assim de uma forma que nem sempre corresponde aqui com a vida real lá, tá bom? A gente tá olhando também para uma versão simplificada do problema, tá? Então, imagina o seguinte, imagina que isso aqui, ó, para esse fabricante aí de vidro, isso aqui não é uma coisa muito fácil de fazer, tá? Ficar cortando assim, tipo, eu vou cortar esse cara aqui primeiro para depois cortar esse, para depois esse outro aqui. Imagina que os caras querem fazer isso de uma forma mais simplificada, que é aí que vem o negócio das faixas aí, ó, tá? No nome do problema. Então, que faixas que são essas, tá? Isso aqui é uma faixa, tá? Então, assim, facilitando o corte, né? Que é o aqui que tá aqui, né? Que é o quê? Ó? Como que eu quero fazer? Eu quero pegar a minha placona de vidro lá, fazer um corte na horizontal, assim, tipo um corte inteiro, assim, né? Tipo, vou cortar de ponta a ponta o vidro, e aí eu vou aproveitar esse pedaço do vidro para cortar aí alguns retângulos que eu queria. Então, aí eu corto aqui, tipo, corto essa rebarbinha e jogo fora, corto aqui, pego essa rebarbinha que nem é tão pequena, né? Jogo fora. Aí vai sobrar isso aqui, eu jogo corto aqui, né? E jogo essa rebarbinha fora, tá? Aí eu ainda tenho mais vídeos lá para cortar. Aí eu vou cortar esse outro aqui em cima, né? Numa horizontal aqui, eu vou fazer um corte aqui, para depois tirar o 3, depois eu tiro o 4 e tiro a rebarbinha do 4. Imagina que é assim que a coisa funciona, tá? É claro que você vai falar assim, pô, aqui tá um pouco estranho, porque esse 4 aqui, ele caberia aqui, né? Parece que eu tô querendo jogar vidro fora aqui, né? Mas assim, a questão é, estamos olhando para uma versão simplificada do problema, tá? Então aqui a gente vai assumir que a gente só quer fazer cortes desse jeito, tá? Eu não vou empilhar um pedaço de vidro em cima do outro. Ó. Dentro de uma faixa, eu só vou colocando os vidros um do lado do outro até não poder mais, tá bom? Mas eu nunca coloco um em cima do outro, tá? Então eu só coloco uma faixa em cima da outra, tá? Vou até passar aqui, ó, isso, ó, tá vendo? Essa faixa de baixo está em cima dessa outra faixa, certo? Aí eu posso ter outras faixas aqui em cima, mas dentro de uma faixa eu não posso ter um vidro em cima do outro, tá bom? Versão simplificada do problema. Agora deixa eu voltar aqui, ó, só para mostrar aqui o que que é o problema então, né? O que que é dado? S, uma faixa de largura L e altura infinita. Eu tô usando o termo errado aqui, né? Eu tô chamando de faixa, mas desculpa, tá, pessoal? Eu falei errado aqui. Isso aqui não é a faixa. Ainda falei, né? Enchi a boca para falar daqui que vem a faixa do problema. Não é daí que vem a faixa do problema. A faixa do problema é isso aqui, ó, tá? É essa faixa aqui, tá bom? Então ela tem altura infinita, a gente está assumindo que a altura é infinita, né? E aí ela tem uma largura L, tá bom? L maiúsculo, beleza? Então desculpa aqui, tá? A faixa é esse negócio aqui, ó, é o pedação de vidro que vem no começo lá, tá?
Não devia ter pulado aqui, né? Eu pulei aqui, depois eu me lasquei. Aí depois, o que que é dado também, ó? Uma lista de itens retangulares, tá? Que a gente vai chamar de I, tá? Aí tem o retângulo 1, retângulo 2 até o retângulo N, tá bom? Onde cada item, ou seja, onde cada retângulo, ele é um intervalo que desculpa, não é um intervalo, ele é um par, né? Que ele tem a largura e a altura, tá bom? Aí, a largura, ela cabe dentro desse intervalo aqui, né? A largura não é maior do que L, tá bom? Certo? Porque se eu tivesse um item que ele tem uma largura maior do que L, eu não tinha como colocar ele aqui dentro da faixa, tá bom? Então a largura dele nunca vai ser maior do que L. Beleza. É, tá bom? Então LI é a largura e AI é a altura do retângulo RI. O objetivo do problema de empacotamento bidimensional em faixas consiste em empacotar os itens de I em S utilizando a menor altura possível, tá? Só que a menor altura possível, só que ó, aqui ó, será que essa aqui é a maior altura possível? Essa solução, ela não é permitida no nosso caso lá, tá? Porque a gente vai ver que a gente vai olhar para uma versão mais simplificada do problema. Porque ó, o que, que eu poderia fazer no mundo real, né? Eu poderia rotacionar o retângulo, né? Falar assim, eu quero deitar algum retângulo aqui, né? E eu vou embolar aqui o máximo possível se eu quisesse minimizar essa altura aqui, certo? Só que agora, nessa versão simplificada do problema, a gente vai assumir aqui ó, esses estágios de corte aqui. Ó. Então, vai ter o estágio em que eu faço um corte na horizontal para pegar a placa e fazer agora cortes verticais e tirar as rebarbinhas e ter lá os vidros das encomendas, certo? Então agora a gente está olhando para essa versão simplificada aqui, ó, tá? E é só assim que eu posso fazer agora, tá? Então eu vou cortar, pego a placa que sobrou, aí eu faço um corte na horizontal, né? Pego a placa, faço cortes na vertical, né? E aí depois eu faço os cortes na horizontal só para tirar as rebarbinhas, tá bom? Então isso aqui que tá listradinho aqui é um desperdício que eu tô tendo, né? E aqui nesse outro é o outro desperdício, tá bom? E aí a altura total, ó, é essa altura aqui, ó, tá? É a altura da primeira mais a altura da segunda, tá bom? Beleza. Aí, ó, agora o que que a gente vai chamar de padrões de corte, tá? Os padrões de corte é assim, por exemplo, isso aqui é um padrão de corte. Eu pegar a encomenda aqui do retângulo 1, 2, 5 e 6, elas cabem no L, tá? Então, para estar desenhado aqui, significa que a largura do 1 mais a largura do 2 mais a largura do 5 mais a largura do 6 dá menor ou igual a L, tá bom? Então, o padrão de corte é qualquer escolha dos retângulos que não ultrapasse a largura do L, tá bom? A soma, né, dos retângulos que eu vou colocar lá dentro não ultrapassa a largura do L, tá? E aí, qual que vai ser a altura desse padrão? Vai ser a altura do maior retângulo, certo? Então, a altura desse padrão aqui é a altura do primeiro retângulo aqui, R1, tá bom? Aqui é um outro padrão de corte, ó. Se eu colocar o retângulo 3 e o retângulo 4, vai sobrar um pedacinho aqui, mas cabe, né? Não é maior do que L, tá? E a altura desse padrão vai ser a altura do retângulo 3, que é o maior retângulo. E aí tem vários padrões de corte, ó, né? Aqui tem mais alguns, mas existem vários, né? Certo? Beleza. Aí, ó, como que a gente vai representar o padrão de corte, né? A gente vai olhar para o vetor característico dos retângulos lá, né? Então, a posição 1 aqui do vetor é o primeiro retângulo, a posição 2 é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Então, esse padrão, ele tem o retângulo 3 e o 4.
Então, qual que é o vetor característico desse padrão? É o vetor que não tem no 1, então é zero, não tem o 2, então é zero, aí tem o 3, então é um, tem o 4, é um, não tem o 5, então é zero, não tem o 6, então é zero, tá bom? Então esse aqui é o vetor característico desse padrão, tá? E aqui cada padrão então vai ter o seu próprio vetor característico, tá? Então esse aqui tem 1, 2, 5 e 6, então ele na posição 1, 2, 5 e 6 vai ter 1, nas outras vai ter zero, beleza? Então é assim que a gente a notação que a gente vai usar para representar o padrão. Aí aqui, né, qual é a altura do padrão? Né? É a altura do maior retângulo dentro desse padrão, beleza? Aí na nossa anotação a gente vai usar A do padrão, tá? Então P2 é um padrão, então A de P2 é a altura do padrão P2, beleza? Então é isso, a nossa solução do problema, ela vai ser o quê, né? Eu vou ter que escolher padrões, né? Então todos esses padrões, né, que obviamente lá que eu já tinha falado, né, que a soma lá das larguras dos retângulos dentro de cada padrão não ultrapassa o L, tá? Que é a largura da faixa. E aí, quando eu vou ter que colocar, né, cada retângulo em algum padrão, né? Certo? Ele vai ter que estar em algum padrão. E aí eu quero minimizar a soma das alturas dos padrões que eu vou escolher, certo? Então aqui eu escolhi três padrões, né? P1, P2 e P3. E aí a altura total lá, que é o que eu quero minimizar, vai ser a altura do P1 mais a altura do P2 mais a altura do P3, tá bom? Então a altura do P... Vamos ver o P1 aqui, ó. O P1 ele tem 1, 2, 5 e 6, né? Aí depois o P2, deixa eu ver o que tem. O P2 tem o 3 e o 4. E depois o P3, cadê? O P3 tem o 3 e o 5. Então eu tô, aqui na verdade essa é uma solução que não precisava, ela tá colocando o 3 e o 5, né? O 3 já estava no 2 e o 5 já estava no 4. Será que eu estou olhando certo aqui? É um, 2 e 3, né? Ah, eu estou olhando o 4. Eu olhei errado aqui. É um, 2 e 3. Tá bom. Então, mas o 1, 2 e 3. P1, P2 e P3. Acho que deve ter algum errinho no slide aqui, ó. Porque o P1 ele tem o 5 e o 6. Aí o P1 aparece aqui, tem 4 retângulos, né? Acho que tem algum errinho no slide aqui, tá? Beleza. Mas é assim, tá bom? Então esse P1 daqui não é o P1 de lá, tá? Acho que não é isso, né? Acho que não tem nada a ver com o de lá. Até porque esse P3 aqui, ó, ele tem um retângulo grandão deitado que não tem nenhum retângulo grandão deitado em nenhum padrão daqui, né? Então, então, de fato, isso não tem nada a ver. Mas a solução ela vai ter essa cara aqui, tá bom? E aí cada retângulo ele tem que estar em um padrão, um desses padrões aqui, beleza? Agora sim, então vamos ver o modelo, né? Qual que é o modelo para esse problema? Um modelo bem simples, tá? E aliás, os modelos de geração de coluna, eles sempre são modelos bem simples, tá? É, então vamos pensar, vamos definir aqui, ó, esse P torto aqui, ó, é o conjunto de todos os padrões válidos, tá? Ou seja, né, o que é um padrão válido, né? Se eu pegar lá, somar lá, olhando o vetor característico do padrão, né, que tem 1 na posição do retângulo que está no padrão e 0 na posição do que não está. Então esse somatório, ele vai dar a largura do padrão, né? Que ele vai somar a largura de todos os retângulos que estão naquele padrão. Então todos os padrões que a soma lá das larguras, que eu estou chamando de largura do padrão, né? Se a largura do padrão for menor ou igual a L, então ele é um padrão válido, tá bom? Então todos os vetores aqui, ó, 0, 1, né? Que correspondem a padrões válidos vão estar nesse conjunto Pzinho torto, tá bom? Aí, qual variável que a gente vai decidir? A gente vai decidir, ó. Quais são as variáveis que a gente vai definir para o nosso modelo? A gente vai definir uma variável lambda p para cada um desses padrões aqui de p torto,
tá bom? Então, ó, quantos padrões tem aqui nesse conjunto, tá? Potencialmente aí tem 2 elevado a n, né? Porque é 0, 1, quantos vetores 0, 1 tem com dimensão n? 2 elevado a n. É claro que nem todos desses 2 elevado a n aqui são padrões válidos, né? Mas aí a gente não sabe, né? Dependendo da instância lá, você pode ter mesmo um número exponencial de padrões válidos, tá bom? Então, beleza. Então, um número exponencial aqui de padrões válidos, tá? Dependendo da instância. E aí a gente vai associar uma variável a cada padrão, tá? Então, daí que vem o número exponencial de variáveis, tá? Então, a variável lambda p, qual que vai ser a interpretação dela? Ela vai ser 1 se e somente se o padrão p é utilizado na solução, tá bom? E aí a altura do padrão é a altura do maior retângulo, né? Então eu vou olhar para todos os retângulos dentro do meu padrão e aí eu vou pegar a maior altura, né? Aqui o PI, que é o vetor característico, né? Então se o retângulo I está dentro do padrão, aí eu vou olhar para a altura dele, né? E aí eu pego o máximo, ou seja, eu estou pegando a altura do maior retângulo dentro do padrão P. Isso vai ser o AP, né? A gente já tinha falado isso lá, né? Então tá bom, tá definido tudo aqui, vamos olhar para o modelo agora, né? Então o que que a gente quer minimizar, né? A gente quer minimizar a altura total, né? Então eu vou somar todos essas variáveis aí lambda p, né? Então vou olhar para todos os padrões. Se eu estiver usando o padrão na solução, né, que a variável vai estar 1, aí eu tenho que somar a altura daquele padrão, tá bom? E aí eu quero então minimizar a altura total, né? A soma da altura de todos os padrões que eu escolhi, certo? Aí o que que eu tenho que satisfazer aqui de restrição? Assim, é bem fácil o modelo, né? Um modelo bem fácil de entender. Para cada item I, né? Ou seja, cada retângulo I, né? Ele tem que estar contido exatamente um padrão, né? Eu vou somar aqui, ó, esse somatório, né? Ele está olhando para o item I dentro do padrão P, né? Aí se esse item está lá no padrão P, essa variável vai estar nesse somatório, né? Então, para cada retângulo I, eu vou olhar todos os padrões que contém o I, e aí eu somando tudo isso, eu tenho que escolher exatamente um, tá? Então eu vou escolher um padrão que contenha o I. Ou seja, cada retângulo I ele vai estar contido em algum padrão aí na minha solução, tá bom? E aí eu quero que esse vetor aí, lambda, seja 0, 1, tá bom? Então para cada lambda p, ele tem que estar em 0 e 1. Certo? Então esse é o modelo do problema, tá? Modelo acho que bem fácil de entender, né? A questão agora é como encontrar a solução disso aqui, né? Porque inclusive agora nessa aula de hoje eu vou falar só de como resolver relaxação linear disso aqui, tá? Que é, né, enfim, a gente vai ficar nisso hoje, tá? Só a relaxação linear disso aqui, que é a geração de colunas, né? Eu acho, né? Deixa eu ver se. Acho que a gente não vai entrar aqui no. Tá, é só a relaxação linear mesmo. Beleza. Então vamos ver aqui, ó. Eu já dei uns spoilers aqui, né? Porque agora as coisas que vão aparecer aqui são spoilers. Mas vamos olhar de novo, ó. Qual que é a matriz? Quer dizer, não é que agora é spoiler, né? Eu é que dei o spoiler. O que vai aparecer aqui são coisas que eu já falei. Então aqui, ó, como que é a restrição, a matriz A lá dos coeficientes, né? Do programa linear. Se você olhasse ela toda completa, né? Você ia ter uma coluna para cada padrão, né? E aí cada coluna ia corresponder ao vetor característico lá, né? Ia ter um na posição lá de cada retângulo contido naquele padrão, tá? Essa ia ser a matriz, né? E aí, né, esse conjunto P aqui pode ter tamanho exponencial, que é o que eu já falei, né? Ele pode ter 2 elevado a n padrões válidos aí. E aí, obviamente, que isso aqui fica impossível, né? Eu tô dizendo impossível, mas é assim,
na prática, né? Então, assim, é impraticável, né? Você não vai conseguir resolver isso de forma eficiente, né? Em nenhum computador. Então, aqui a gente vai ter que usar a geração de colunas. Beleza. Então, agora, vamos ver qual que é... aí lembra agora da primeira parte da aula, né? Então, esse programa linear, ele tem um dual lá, né? E aí essa coisa de calcular agora o custo reduzido aqui de uma variável tem a ver com uma restrição lá do dual, né? Violada, né? No dual. Vamos ver isso aqui, ó. Ideia geral. Dado um problema de otimização, de minimização, né? Programa linear aqui, ó, no caso, né? Certo? Minimizar Cx sujeito a x menor ou igual a b, x maior ou igual a zero, né? Um problema de otimização, mas é de programação linear, é um problema fácil de resolver. Onde essa matriz aí, a matriz de restrições, ela tem uma quantidade exponencial de colunas, né? O pricing explicitamente para cada coluna é inviável, né? Então fazer lá olhar tipo cada coluna lá na pivotação, né? Porque esse pricing aqui, pessoal, é a hora da pivotação lá do método simplex, né? Que eu tinha comentado com vocês lá na primeira aula, né? Que para vocês olharem, na verdade, na aula que eu falo sobre o simplex, né? Que então lá, quando ele vai fazer a pivotação, o que ele resolve é o problema do pricing, né? Ele descobre qual é a variável que vale mais a pena ele fazer a pivotação, tá? Agora aqui eu não tenho como rodar o simplex lá daquele jeito, dele ficar olhando coluna por coluna, porque eu vou ter uma quantidade exponencial de colunas, né? Então não quero nem montar o modelo, então também não vou querer fazer esse pricing aqui olhando coluna por coluna, né? Porque, né, assim, quando a gente vai resolver um problema de computação, a gente não precisa enumerar todas as soluções, né? Não é porque eu quero encontrar a coluna com o melhor preço aqui, né? Com o que a gente chama de custo reduzido, né? Então eu quero encontrar a coluna com o melhor custo reduzido, não é por isso que eu tenho que olhar todas as colunas, né? Eu posso resolver esse problema sem enumerar todas as colunas, né? Certo? Igual a gente fazia no plano de corte, né? A gente quer encontrar lá a inequação mais violada, mas a gente não vai enumerar todas as inequações, né? A gente vai resolver lá usar um algoritmo que encontra lá a restrição mais violada sem enumerar todas as soluções. Aqui é a mesma coisa, a gente vai encontrar a coluna que tem o melhor custo reduzido sem enumerar todas as colunas, né? Se as colunas P em A podem ser representadas por um poliedro P, então o pricing pode ser realizado de forma implícita, isto é, resolvendo-se outro problema de otimização, que é minimizar C barra P dentre todos os P's aqui, todos os padrões válidos, né, encontrar o que minimiza C barra P, onde C barra P é o custo reduzido da coluna P, né? Então vamos ver qual é esse custo reduzido da coluna P. Qualquer esquema de pricing em que os custos reduzidos das colunas não são explicitamente calculados é chamado de geração de colunas. Beleza? Custo reduzido. Então aqui, ó, tá aqui, ó, esse é o primal e tá aqui o dual, né? Então vamos ver o dual aqui, ó. Então aqui, ó, aí vocês lembram, né? Ó, o primal, se ele tem uma quantidade aqui proporcional ao número de padrões válidos, né? É exatamente, né? O número de padrões válidos de colunas. Então no dual eu vou ter o número de padrões válidos de linhas, né? De inequações, tá? Então aqui eu tenho uma coluna para cada P, Pzinho em P torto. Aqui eu vou ter uma restrição para cada Pzinho em P torto, né? Aí aqui, ó, qual é o coeficiente para cada coluna P aqui, ó, qual é o coeficiente dela na função objetivo? AP. Então, qual vai ser o lado direito da inequação? AP, né? Aqui, ó, o nosso primal aqui é de minimização. Lá no exemplo que eu tinha dado, o primal era de maximização, né?
Então isso aqui só uma observação, tá? Que tipo, se o primal for minimização, então o dual vai ser maximização, tá? E aí na forma padrão, ele vai ter menor ou igual na maximização, tá? E aqui, ó, teria que ser maior ou igual, tá? É só uma chaticezinha que eu acabei não explicando lá, eu nem me dei conta de que a gente ia cair nisso aqui, mas não tem problema, tá, pessoal? É só um detalhe simples, tá? Que é assim, na verdade, ó, quando você não. A restrição ela é de igualdade. Primeiro que assim, né? Restrição de igualdade, no fundo, ela pode ser escrita como duas desigualdades, né? Ela pode ser escrita como maior ou igual e depois uma outra de menor ou igual, certo? Aí, se eu quiser colocar na forma padrão, aí a minimização é sempre maior ou igual, né? Então, a inequação que ficou com menor ou igual, eu teria que multiplicar por menos um, tá? Então, assim, eu consigo, tipo, fazer as coisas ficarem na forma padrão, tá? Isso não é problema. O que que acaba acarretando esse negócio de igualdade aqui, né? Trocando, eu tô pulando aqui algumas etapas, tá? Só para tipo, porque enfim, é um detalhe menos importante. É que assim, ó, lembra que eu vou associar uma variável dual a cada linha aqui, né? Então assim, essa variável aqui, ó, então se eu tenho uma restrição i para cada item lá, que é um retângulo, né, na entrada, então eu vou ter aqui, ó, uma coluna para cada i ali, ó. Então eu tenho o π de i, tá? Então a variável aqui é π de i. Então tem um π de i para cada item i. Ou seja, né, o número de colunas aqui é igual ao número de linhas ali. No exemplo que eu tinha dado para vocês lá na primeira parte da aula, essas variáveis duais elas teriam que ser não negativas, né? Então o π do i teria que ser não negativo, tá? Só que quando a variável dual ela está associada a uma equação e não a uma inequação, então ela é livre de sinal, tá? Ela pode ser negativa também, tá bom? Isso, mas ó, pessoal, isso aqui é só um detalhe, tá? Porque, enfim, acho que não vale a pena falar mais nada aqui. Eu sei que tipo fica um pouco nebuloso esse, mas por que que pode ser negativo? É só fazer contas aí, olhar para essas coisas que eu falei aí, e você vai chegar a essa conclusão, tá bom? Porque aí eu ia quebrar isso aqui em duas restrições, né? Aí eu ia ter as duas variáveis, aí tipo, no lugar de uma dessas variáveis, eu ia botar uma dessas variáveis menos a outra, né? Então você põe uma menos a outra, as duas sendo não negativas, então no fundo eu posso ter uma variável só representando isso livre de sinal, tá bom? É isso aí, tá? Se ficou indigesto, deixa pra lá. Isso não é importante. Mas tá bom, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Vamos olhar para o nosso dual aqui, né? Então eu estava falando aqui, ó, do coeficiente AP, né? Na função objetivo vai ser o AP aqui desse lado, né? Depois, ó, para cada coluna aqui, ó, qual que é o coeficiente na linha I? Qual que vai ser o coeficiente dele nessa linha I na coluna P? Vai ser PI, certo? Que é 0,1, certo? PI é zero se o padrão I não está, desculpa, o retângulo I não está nesse padrão P, e é 1, né, se o padrão I está, desculpa, se o retângulo I está no padrão P, tá? Então na coluna P, na linha I, o coeficiente é PI. Então aqui, ó, nessa inequação, o coeficiente vai ser PI, tá? Então na linha P, né, eu vou somar aqui, né? Então ele isso, né? Então assim, ó, se eu olhar para uma coluna aqui, ó, ela em cada linha I, ela vai ter coeficiente PI. Então esses aqui são os coeficientes que vão aparecer do lado esquerdo. Vai ser o PI, né? Associado aqui a cada linha daqui vai ter um PI. Aí eu somo esses PIs aqui com coeficiente, desculpa, π de I, né? Π com P confunde. Então eu vou somar esses π de I's com o coeficiente PI. Beleza? Tá bom, então se você decorou aquela receita de bolo que eu tinha falado para vocês lá na primeira aula, vocês vão conseguir aí pegar esse primal e transformar aqui nesse dual, tá bom? Aqui a função objetivo, né? Por que que o coeficiente do πi é 1? Porque é o lado direito aqui dessa equação, tá bom? Então o lado direito é 1, então o coeficiente aqui é 1.
beleza? Só lembrar da receitinha de bolo lá, tá bom? Com essa exceção aqui do que eu tinha falado aqui da equação, né? Que aí as variáveis π aqui elas vão ser livres de sinal, beleza? Ou seja, quando está faltando uma coluna aqui no primal, está faltando uma linha aqui no dual. Então, ou seja, agora, pessoal, que vocês já estão craques, né, em resolver problema de separação, né? Qual que é o problema de separação? Vamos olhar agora para isso, para esse dual aqui, ó. Então, esse dual aqui, ó, a gente vai fazer um plano de corte nele, ó. Ele tem uma quantidade exponencial de restrições, certo? Então, como que a gente faz um plano de corte aqui, né? Se esse somatório aqui tem que ser menor ou igual a AP, o que é o meu problema de pricing? Pausa o vídeo aí, pessoal. Ou pricing, ó. É o problema de separação, né? Qual que é o meu problema de separação aqui dessa desigualdade aqui no dual? Pausa o vídeo aí e pensa. Eu espero... Vou tomar água enquanto você pensa. Então é assim, né? A gente quer que o somatório seja menor ou igual a alguma coisa. Então, vamos pegar e vamos maximizar esse somatório aqui, ó. Se o máximo desse somatório para todo P lá, né? Então, peguei lá, eu tenho que encontrar, né, algum P que maximize esse somatório aqui. Se eu encontrei um P, então dado uma solução, né? Então, vamos supor que eu resolvi o, uma coisa parcial, né? Então, vamos supor, eu coloquei algumas colunas aqui, portanto, coloquei algumas linhas aqui, não coloquei todas, né? E resolvi o programa linear, tá? Então, o π agora é uma solução lá, ótima, do programa linear que ficou incompleto lá, né? Que ficou faltando linha aqui, no dual, né? Aí, então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar algum p, né, que maximize esse somatório aqui, ó, tá bom? Se esse cara que maximiza esse somatório já for menor ou igual a AP, pô, então significa que todos os outros, né? Aliás, assim, tá, desculpa, pessoal. Tem só uma coisa aqui, ó, é porque o que tá do lado direito aqui, ele tem relação com o P, né? Então, assim, imagina que eu, sei lá, eu vou jogar esse AP pro lado, vou jogar pro lado esquerdo e vou dizer que é menor ou igual a zero, né? Porque, tipo, eu não, quando eu falo minimizar isso aqui, ó, eu dependo do AP também, né? Para ver qual P que eu escolho, tá? Então, eu vou passar esse AP pro lado esquerdo aqui, tá? Aí, então, se eu, agora sim, maximizando esse somatório menos AP, tá? Aí, se esse máximo já for menor ou igual a zero, aí significa que, meu, eu não preciso mais gerar corte aqui no dual, certo? Porque se o cara que está mais violado não está violado, então eu posso parar, tá bom? Agora, se eu encontrei um cara que eu peguei esse somatório menos o AP e deu alguma coisa. Ah, não, mas aqui. Ah, eu maximizei, tá certo. Eu maximizei, tá? Eu achei que eu tinha me enganado, mas não me enganei, não. Então, se eu peguei um cara que eu maximizei esse somatório menos o AP e isso deu uma coisa maior do que zero, então essa inequação está violada, certo? Então eu ia gerar um corte para colocar aqui no dual, tá bom? Que equivale a dizer que eu vou gerar uma coluna para colocar no primal, tá bom? Então, se eu olhar para o dual, eu estou resolvendo o problema da separação para incluir um corte no dual. Se eu olhar para o primal, eu vou dizer que eu estou resolvendo um problema de pricing dessa coluna para incluir uma coluna no primal, tá bom? Então aqui, ó, custo reduzido, que vai ser denotado por A barra, AP barra, né? Ele é dado por isso aqui, ó, que é o... Agora ele só inverteu o sinal das coisas aqui, né? Ele jogou esse direito pro lado de lá. Dá na mesma, né? Então, eu tinha falado de jogar o AP pro lado esquerdo, mas então, na verdade, lá no slide tá jogando o lado direito
o lado esquerdo para o lado direito, tá bom? Então o custo reduzido vai ser AP menos o que está ali, tá bom? Aí, tipo, aí tudo muda de figura, né? Agora vamos ter que inverter tudo que eu falei, né? Porque se eu joguei para lá, e essa expressão vai ter que ser maior ou igual a zero, tá? Então, se ela tem que ser maior ou igual a zero, eu vou querer minimizar ela, certo? Né? Certo? É assim, tudo que eu falei é válido, só que por eu ter falado de jogar o AP pro lado esquerdo, aí inverteu tudo, né? Mas o raciocínio é o mesmo, tá bom? Então agora, vamos ver aqui, ó. Então o custo reduzido vai ser isso aqui. E aí o nosso problema de pricing é encontrar o padrão P que tenha o custo reduzido mínimo, tá bom? Eu tinha falado máximo, porque né, eu joguei pro lado errado aqui, mas jogando aqui pro outro lado, como tem que ser maior ou igual a zero, né? Então aí a gente quer que seja mínimo, né? A expressão toda aí, né? Tá bom? O custo reduzido, tá? Aliás, assim, tá, pessoal? É até o padrão, tá? Quando a gente fala de geração de coluna, o pricing lá que a gente quer resolver é encontrar o custo reduzido mínimo, tá? Então tem que jogar as coisas pro lado certo aqui para ficar do jeito padrão aí, né? Para ficar em um problema de minimização, tá bom? É, então vamos definir aqui, ó, o que é esse IK aqui, ó. O IK vai ser todos os itens I lá, então o item lembra que é um retângulo, né? Tal que a altura desse item é menor ou igual à altura do item K, tá bom? Para uma certa altura AK, né? Tá bom? Então o IK são todos os retângulos que não passam da altura AK, beleza? Como queremos P, que é o que tem o custo reduzido mínimo, né? Então, argmin do AP barra, basta resolver para cada altura AK o seguinte problema. Então, esse pricing aqui, ele não é resolvido de uma talagada só, né? Ele não é resolvido numa talagada só. Igual aquele da da recoloração convexa que vocês estão fazendo, né? A separação lá na recoloração convexa, ela é feita para cada cor, né? Vocês lembram disso lá do EP que vocês estão fazendo. Eu tenho que rodar um algoritmo lá para cada cor. Aqui eu vou ter que rodar um algoritmo para cada altura AK, tá bom? Então você vai olhar lá na tua entrada lá do teu problema e você vai ver quais as alturas que tem lá, porque você pode ter alturas repetidas, né? Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. Na entrada do nosso problema, onde que tá as alturas aqui? Não tem, né? Não está escrito aqui qual é a altura de cada um, né? Não está escrito. Tá? Então você vai ter ó, a altura desse cara, a altura desse cara, a altura desse cara. De repente você pode ter um outro que tem a mesma altura, tá? Vamos supor que o 3 aqui poderia ser a mesma altura do 4, tá? Então aí você vai considerar esses dois aqui com uma altura só, né? Tá bom? Então quando ele fala lá para cada altura AK, o que ele está falando é assim, você não precisa repetir a altura, você só vai olhar os itens que você tem na entrada e vai ver quais as alturas que eles têm, tá bom? E aí só que item com altura repetida você não precisa resolver duas vezes o problema, tá bom? Porque o problema não vai ser resolvido para cada retângulo, ele vai ser resolvido para cada altura, tá bom? Então vamos voltar lá. Vamos ver que problema que a gente tem que resolver para cada altura, né? Então aqui, ó, como queremos P argmin, basta resolver para cada altura AK o seguinte problema. Maximizar esse valor, ó, então se a gente quer minimizar isso aqui, e aqui está com sinal negativo, então a gente quer maximizar esse lado aqui, ó, certo? E a altura aqui no caso ela vai estar fixa, né? Por isso que ela não entra aqui, ó, tá? Então a altura do P aqui, ó, vai estar fixada como AK, tá bom? Aí, ó, tanto que ele vai pegar, ó, agora nesse... Vamos olhar aqui tudo, né? O que que eu tenho que fazer, ó? Então eu tenho que pegar todos os retângulos que pertencem a IK, ou seja, todos os retângulos
que tem no máximo a altura AK, tá? Aí eu quero maximizar isso aqui, né? Esse somatório que é justamente esse somatório que tem sinal negativo aqui, tá bom? Então se eu queria minimizar isso aqui e tá com sinal negativo, então eu tenho que maximizar isso aqui, né? Então por isso que maximizar aqui, né? E quando eu somar as larguras dos retângulos que eu usar nesse padrão P, não pode passar do L, né? Para ser um padrão válido, né? Não pode passar do L, certo? Então, quando eu encontrar essa solução, esse padrão P que eu encontrar aqui, ele vai ter altura no máximo AK, tá bom? Eu vou resolver para cada altura AK, e aí qual que vai ser a altura dele? Eu não sei te dizer a priori. Eu sei que no máximo vai ser a altura AK, tá bom? Mas eu não sei te dizer se a altura vai ser AK. Eu tenho que olhar aqui quais os retângulos que ele escolheu e ver qual que é o mais alto. Mas eu sei que não vai ser mais alto do que a AK, tá bom? Aí resolvendo isso para cada altura, né? Aí eu vou encontrar o cara que minimiza isso tudo aqui, tá bom? Porque eu fixei a uma altura e aí eu vejo qual é o melhor padrão para aquela altura, tá bom? O melhor padrão no sentido de minimizar o custo reduzido, né? Então eu fixei a altura, maximizo lá né, encontro o melhor padrão lá. Aí vou para outra altura, encontro o melhor padrão, vou para outra altura, encontro o melhor padrão. Aí e cada um deles vai me dar um custo reduzido, tá bom? Aí o que tiver o menor custo reduzido é o que eu vou considerar, tá bom? E aí se esse custo reduzido for negativo, então eu tenho essa restrição violada aqui, ó, porque aí o custo reduzido, que tinha que ser maior ou igual a zero, ele vai estar negativo. Então eu encontrei um plano de corte aqui para o dual, ou equivalentemente encontrei uma coluna aqui para o primal. Beleza? Deu para sacar aí, pessoal? Tá bom? E agora, que problema que é esse aqui, né? Pensa aí, vou tomar água aqui enquanto você pensa, né? Que problema que é esse aqui? Bom, esse problema aqui é o problema da mochila, né? O problema da mochila binária, certo? Eu tenho que colocar na mochila alguns retângulos aí, né? De forma que não ultrapasse lá a largura da faixa, né? Aí eu só posso considerar os retângulos que têm no máximo a altura AK, né? E é isso. E aí o peso então do item lá na mochila vai ser a largura do retângulo. E o valor do item na mochila vai ser o pi, que é a variável dual lá, né? O que veio o valor lá da solução ótima do programa linear que eu tinha resolvido, certo? Ou seja, né, para resolver o pricing aqui, eu tenho que resolver o problema da mochila, tá bom? Aí vocês lembram lá, o problema da mochila é difícil. O que vocês sabem, né, sobre o problema da mochila? O problema da mochila é difícil, porém, ele tem um algoritmo pseudo-polinomial, né, que ele na prática roda rápido, tá bom? Desde que a instância não seja muito difícil, vamos dizer assim, né, que os valores aqui não podem ser muito altos, né? A capacidade da mochila, né? Então a capacidade da mochila vai ser a largura lá da faixa, né? Então tem esse negócio aí da capacidade da mochila, lá dos pesos dos itens lá, e não pode ser muito grande, né? Mas isso não sendo tão grande é um problema fácil de resolver, tá bom? Então, fácil na prática, tá bom que eu tô falando. Beleza, pessoal? Então é isso. Para resolver o problema do empacotamento bidimensional em faixas usando geração de colunas, na hora de fazer o pricing lá, a gente tem que resolver o problema da mochila, tá bom? Certo? Aí a gente fazendo isso, a gente vai resolver o programa linear aqui, ó, tá bom? A relaxação linear,
tá vendo? Que tá aqui, ó, maior ou igual a zero, né? Então, assim, a gente vai resolver a relaxação linear, não resolve aqui o nosso caso ainda, né? A gente queria resolver o programa inteiro, né? Tá bom? Mas aqui, na aula de hoje, a gente para por aqui, tá bom? Só deu conta de resolver a relaxação linear. Beleza? Aqui, ó, só uma curiosidade, né? Que acho que vocês podem estar estranhando, assim, né? Por que que eu tenho que fixar cada altura, né? Porque, assim, é um jeito de fazer, tá? Não é que, tipo, você tem que fazer assim, tá bom? Ai, desculpa. Não é que tem que fazer assim. É um jeito de fazer, tá bom? Porque o que que acontece, ó? Eu tenho que, no fundo, o que eu tenho que fazer é minimizar isso aqui, ó, né? Que é tipo é encontrar esse padrão que tenha os pis aqui bons, mas só que é a relação entre os pis que estão no padrão e a altura do padrão, entendeu? Então isso que fica meio difícil de lidar assim numa talagada só, né? Porque você sabe que, tipo, né, no fundo o que você quer é maximizar esse somatório, só que ao mesmo tempo você quer minimizar a altura do padrão, né? No fundo, assim, né? Você quer minimizar isso aqui tudo, né? Mas assim, para minimizar isso tudo, você quer, tipo, entre aspas aí, que isso aqui seja grande e isso aqui seja pequeno, né? Certo? E aí, tipo, assim, um algoritmo que olhe para essas duas coisas ao mesmo tempo, não é tão fácil de enxergar, né? Tá bom? Então, uma opção aqui foi fazer isso, tipo, vamos fixar a altura, aí a gente olha só para esse termo, né? Aí então vai fixando as alturas, para todas as alturas possíveis, e aí olha só para esse lado aqui, tá bom? Certo? Então, ou seja, né? Vou dar um argumento aqui, né? Assim, que é o que a gente precisa, né? Um argumento de que o negócio está correto. Um argumento. Imagina aqui, ó, que eu tenho uma solução ótima, né? A solução ótima que minimiza isso aqui. Nessa solução ótima, que tem um certo padrão P aí, que é o ótimo, né? Ele tem essa altura AP aí, tá bom? Aí, é claro que assim, ó, como a gente está fixando todas as alturas, no nosso algoritmo, em algum momento a gente vai fixar a altura desse padrão que foi ótimo aí, certo? Eu tô imaginando assim, ó, pessoal, a minha linha de argumentação é assim, imagina que você tem lá a caixa preta que sabe tudo, tá bom? Nessa caixa preta você fala para ela, ó, você aí, caixa preta, que sabe qual é uma solução ótima? Me dá uma solução ótima aí, tá? Isso é um argumento de prova, tá, pessoal? Só. Então, olhando para essa caixa preta, que me deu lá quem era o ótimo, que eu vou chamar de P asterisco, vai? Então, qual é a altura do P asterisco? Né? É AP asterisco, tá bom. No meu algoritmo, como eu estou enumerando todas as alturas, eu estou olhando para todas as alturas, em algum momento eu cheguei na altura do AP asterisco lá, né? Certo? Aí, quando eu olhei para o AP asterisco, o que que eu fiz? Eu procurei a solução que maximizava esse termo, certo? Bom, é claro que assim, nesse padrão que é ótimo, isso acontece também. Ele também maximizou esse termo aqui. Por quê? Porque, tipo, se ele não maximizou, se ele encontrou um valor que não era máximo, então o meu algoritmo encontrou uma solução melhor, porque o meu maximizou esse lado aqui, né? E isso seria uma contradição, porque quando eu pedi lá para a caixa preta o padrão ótimo, eu não podia ter um padrão melhor do que o ótimo, né? Então, né, certo? Com esse argumento eu provo aqui que essa solução aqui está correta, né? Esse jeito de resolver o pricing está correto, tá bom? Eu tô, né, tentando dar tô falando aqui, eu sei que às vezes era bom vocês visualizarem alguma coisa, né? Acho que a gente quando vê alguma coisa fica melhor, mas assim, tenta imaginar aí isso que eu tô falando, tenta rascunhar também alguma coisa, tá bom? Então, esse argumento que eu dei é o que prova que de fato a gente está resolvendo o pricing do jeito certo, tá bom? O nosso método aqui de resolução do pricing está correto. Ele vai de fato encontrar o padrão com custo reduzido mínimo, tá bom? Então é isso, pessoal. Resolvemos essa relaxação linear usando geração de colunas.
E é isso, pessoal. Boa semana para todo mundo. Abraços aí. Tchau, tchau.